Estamos dando início a mais uma reunião de estudos aqui no ICEB, a casa de Deolindo Amorim, seu idealizador, seu presidente, seu fundador, e nosso presidente de honra, Jorge André, e todos os demais amigos espirituais que fundaram ou cofundaram e trouxeram o ICEB até os dias de hoje e certamente continuarão a nos ajudar e fortalecer em nosso esforço sincero, para a continuidade do Instituto. Mestre querido, eis-nos aqui ainda uma vez para celebrarmos este encontro contigo na casa de teu coração, de tua mente, para os estudos do Espiritismo, com que abençoaste, Mestre, a humanidade, através de nosso querido codificador Allan Kardec, que ratificou as luminosas mensagens de teu Evangelho de paz, de amor e de proteção por sobre todos nós. Nós te agradecemos, Mestre, por aqui estarmos, na condição em que estamos. Vibramos neste instante e pedimos que leves as vibrações de nossos pequeninos corações na direção de todos os nossos irmãos em todos os quadrantes do planeta que diriges tão amorosamente, irmãos que atravessam, Mestre, como tu nos alertaste, as duras provas dos tempos chegados. Mas, sobretudo nesta hora, nós te rogamos bênçãos por sobre o Instituto, por sobre os nossos mentores queridos, por sobre todos os que estão aqui neste momento conosco, em ambos os planos de existência. E rogamos, Jesus, que tuas vibrações de amor de teu coração para com o nosso e as luzes de tua inteligência cósmica por sobre as nossas, para que possamos, Jesus, com o influxo de tuas intuições, nós possamos agora estudar, comentar, refletir sobre as mensagens de teu Evangelho de luz. Fica conosco, Mestre querido, hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Graças te damos. Graças a Deus. Então, aguardando o nosso irmão que pode juntar-se a nós em instantes, nós vamos começar a estudar junto com César Reis, que está aqui conosco, para nós, César, discutirmos algumas questões. O tema evolução nós sabemos que é muito grato ao seu coração, ao meu também, e deve sê-lo em todos os corações. Então, vamos lá, seguindo aí a tua proposta. Vamos falar sobre evolução. É uma oportunidade maravilhosa, né, no Instituto Cultura Espírita, de refletirmos sobre essas questões. Na verdade, há muitos benfeitores dizendo que nós estamos transitando dessa era das provas, das expiações, para a era da regeneração. A gente passa o olhar assim pela Terra hoje, né? Guerras, terríveis guerras, né? Que chocam o nosso coração. Aquelas pessoas que tentam atravessar o mar Mediterrâneo, muitas delas desencarnam afogadas, sem comida, sem bebida, sem nada, né? Atrás de uma possibilidade de um emprego, né? Possibilidade assim, de arranjar alguma coisa, fugindo daqueles ambientes assim, de tanta penúria, né, em que eles vivem. A gente ouve falar tanto assim em subversão, terrorismo, né, banditismo, e tanta coisa. A mídia está cheia dessas coisas. Parece que eles privilegiam, né, a pessoa que não acontece nada de bom no mundo, né, é o tempo todo ouvindo falar nas tragédias. Não faz muito tempo um companheiro chegou a comentar conosco: e você acredita nesse negócio de que vai passar para a era da regeneração? Você acredita nisso?
né? Eu acho que estão enganando a gente. Enfim, estava me lembrando do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, item 4, né? Que fala exatamente dessa coisa dos mundos primitivos, as primeiras encarnações do homem, né? Ele vai aprender aquelas coisas da lei, né? Aos poucos, né? Como muito primeiras encarnações, simples e ignorantes, né? E vai gradativamente nascendo e renascendo, compreendendo coisas cada vez maiores, melhores, mais profundas. A segunda etapa são esses planetas como o nosso, né? Os planetas das provas e das expiações. Dizem lá os amigos espirituais, é onde o mal prepondera. É só passar o olhar aí pela Terra, né? O mal prepondera, ainda prepondera. Mas, a seguir, vem a clarinada da nova era, dizem os benfeitores, né? No mundo de regeneração, onde o bem começa a tomar conta do coração das pessoas, esse toque sagrado que nos leva na direção da fraternidade, do respeito, da solidariedade, da ternura, da paciência, da caridade, né? Essas coisas começam a aparecer. Depois vem os mundos assim felizes, onde o bem já se instalou, né? E os espíritos estão assim de bem com o bem, né? Então vivem de outra plataforma vibratória, outro entendimento, né? E finalmente nessa sequência vem aqueles mundos celestiais, né? Eu acho que não dá nem para a gente imaginar como é que são esses mundos, né? Não dá, não. Os espíritos que vivem nesses mundos. Eu tenho um amigo que me disse assim: olha, Jesus está presente aqui nesse planeta há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Foi quando o planeta começou a se formar. A natureza da Terra já foi programada, presidida, orientada por Jesus e aquela pleiade, né, de espíritos celestiais, né, que sabem trabalhar essas questões. Então, veja, a teoria hoje mais aceita pela ciência é do Big Bang, né? É a visão de que está havendo uma expansão dos universos. Então, andando para trás, houve um momento que começou essa expansão. Então, eles chamaram a expansão do Big Bang. Na verdade, quando se fala assim que é uma explosão, não é bem isso. É o início da expansão. É mais ou menos essa que é a ideia, né? Isso tem aí quase 14 bilhões de anos. Há 4,5 bilhões de anos, estourou aqui para o nosso lado, né? Um monte de pedra, né? Fogo, calor terrível, né? Era a formação do nosso planeta. Então, nesse momento aqui, na verdade, o que existia era a matéria e era a energia. Era isso. Era tempo de física. Mais do que isso, né? Também era tempo dos átomos. Complicado o mundo atômico, né? Que só agora nós estamos começando a descobrir. Você veja, lá atrás, há bilhões de anos, Jesus já dominava essas questões, fazendo que houvesse assim a interação das energias que compõem a intimidade atômica, para que essas energias, numa escala muito pequenina, né, no somatório disso, pudesse produzir o nosso mundo tridimensional que nós temos aqui. Então, era o tempo da física e era o tempo da química, né? 4,5 bilhões de anos. É muito tempo. E Jesus já estava por aí. Então, dá para duvidar de Jesus, que já estava por aí há tanto e tanto tempo? Será que ele vai nos abandonar agora? Será que o trabalho vai terminar agora? É claro que não, né? A doutrina nessa é muito clara em relação a isso. Quando fala o governador do planeta, não estamos falando meramente a um administrativo, né, que assina papéis e despacha. Não é bem isso. É aquela ação presente em cada um dos pontos que constituem a nossa natureza. Aquela força, aquela energia, aquela sabedoria e aquele amor, né, que permitem que aquele início lá tão primitivo, né, pudesse, muito tempo depois, dar guarida a um espírito individualizado, que somos nós. Mais do que isso,
propiciasse a esse espírito individualizado a possibilidade de, sendo criado simples e ignorante, crescer na direção do bem e avançar indefinidamente em direção aos mundos celestiais. Porque tudo isso está reservado para nós. Há 3,8 bilhões, já é muito tempo. A gente fala esse número, nem imagina direito o que é isso. 3,8 bilhões de anos aparecem os primeiros sinais de vida aqui na Terra. Primeiros organismos, muito simples. Então, se anteriormente era um tempo de física e de química, agora chegou o tempo da biologia. Né? Então, que coisa fantástica. Esses átomos formando os primeiros organismos, né? As células. Como é que se junta duas células? Uma célula que vira 2, que vira 4, que vira 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 e vai embora. Que coisa é essa de arrumação, de especialização, de integração e a sabedoria de Jesus e dos espíritos que com ele trabalharam, chefiados por ele, estavam aí presentes, fazendo com que essas coisas funcionassem, como funcionam até hoje. E aí vem os minerais, vem os vegetais, vem os animais, e mais na frente vem o ser humano, né, propiciando tudo isso. Né? A gente tem que dar um grande salto, porque desses bilhões de anos mais para frente, nós não sabemos muita coisa que aconteceu. Mas dizem os pesquisadores que mais ou menos assim, há uns 6 milhões de anos, quer dizer, muito mais perto, né? Há uns 6 milhões de anos, apareceu assim uma última avó comum entre aqueles hominídeos e o ser humano, que vai começar a desenvolver, a se preparar para a construção da sua vida como criatura humana. A chegada muito mais tarde, mas é a preparação, a chegada muito mais tarde, do que nós chamamos o Homo sapiens, que somos nós, né? Sapiens, sapiens. Há 2,5 milhões de anos, a evolução do gênero Homo na África. É o que dizem os estudiosos, né? Então, as primeiras ferramentas de pedra começam a aparecer, olha, essa inteligência, né, capaz de descascar as coisas, capaz de retalhar as carnes. O homem, ele é coletor e caçador, mas já é um avanço extraordinário. Né? Há 2 milhões de anos, homens se dividem, é o que dizem os cientistas pesquisadores, se dividem da África e vão para a Eurásia. São os hominídeos, né? Há uma evolução de distintas espécies humanas que vão começando a povoar a Terra a partir da África. Vamos avançar um pouco mais, muito mais, porque esse tempo a gente vai contando, mas são milhões de anos, são séculos e séculos e séculos. E as mutações vão acontecendo, a adaptação, a adequação da natureza, dos organismos, tudo isso vai acontecendo ao longo do tempo. São glaciações, são tempos áridos, completamente áridos, esse gelo, muito gelo, as condições climáticas mudam e mudam muito. Aquela Pangeia, né? A Terra que inicialmente estava os continentes ligados, eles vão se afastando e vão permitindo que haja novas condições. O nosso planeta é muito interessante, porque gosto de falar nisso, sabe? Porque a Terra é um planeta muito especial. Na verdade, nós temos assim a nossa Lua, que é uma Lua grande, e é uma troca energética, gravitacional entre a Lua e a Terra. Isso permite que nós tenhamos, por exemplo, as marés, que são absolutamente necessárias à manutenção da vida na Terra. Sem a Lua, isso seria muito complicado. Há uma outra coisa interessante, nós temos assim à volta da Terra toda uma estrutura de proteção, porque aquelas radiações cósmicas, muitas delas deletérias, destrutivas, elas não conseguem passar. Nós somos protegidos. Olha Jesus aí, gente. Olha essas coisas, olhando sob esse prisma. Outra coisa muito interessante, a Terra ela tem um eixo inclinado, mais ou menos assim 23,5 graus em relação à vertical.
Isso permite que o nosso sistema de rotação, de translação, é como um peão, né? Vai rodando, vai rodando. Isso vai permitindo que surja uma coisa muito especial na Terra. As 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Isso é um planeta assim único, sabe? Bem diferente de todos os demais. E que permitiu, eu estou querendo colocar isso, a competência de Jesus, se é que eu posso falar assim, né? Essa capacidade incrível desse espírito que ajusta as coisas para que a nossa natureza possa funcionar de maneira tão extraordinária como funciona aqui. Mas vamos dar mais um salto, né? Ô César, Ô, César, é impressionante como naquela época, em tempos recuados, como você já colocou aí, que Jesus já conhecia todos os elementos constitutivos aqui da atmosfera da Terra e todas as possíveis combinações de todos os elementos. Isso é uma questão que realmente, como em outros casos, escapa à nossa capacidade de apreensão. Aliás, a gente podia depois falar sobre a inteligência de Jesus e a inteligência no planeta. Vamos lá, vamos continuar aí. É difícil falar. Inteligência é uma coisa que escapa, né, à nossa compreensão. Como nós dissemos, fala governador do planeta, não é alguém que vai despachar, né? É alguém que está presente intelectualmente, né, espiritualmente, conduzindo toda isso com uma energia, com uma força, com uma competência que a gente não imagina. Nós não somos capazes disso. Mas vamos dar um salto. Vamos para 500 mil anos. 500 mil anos. Pertinho, pertinho. Os neandertais já estão evoluindo na Europa e ainda no Oriente Médio. Neandertal é bastante parecido com a gente, né? Mas já estão evoluindo por lá, 500 mil anos atrás. Há 300 mil anos, nós estamos um salto assim, porque já se encontra o uso cotidiano do fogo. Olha que coisa importante, a proteção contra aquele frio terrível, né? Assar a comida, né? Enfim, o calor, as pessoas poderem se reunir, aquele ser coletor e catador, ter uma noite mais confortável. O fogo é muito importante nesse processo evolutivo. Em 200 mil anos, nós temos aqui o Homo sapiens, né? Evoluindo na África Oriental. Aí já somos nós. As primeiras encarnações, mundo primitivo, somos nós. Olha, 200 mil anos. Nós estamos encarnando e reencarnando, e ainda não aprendemos quantas vezes ao longo desses 200 mil anos, é um bocado de tempo. Houve toda uma preparação, toda uma programação para que os sapiens, que somos nós, né, estivéssemos aqui, encontrássemos já as condições ambientais, as condições ecológicas, né, as condições naturais, enfim, tudo preparado para que nós iniciássemos, aprendendo simples e ignorante, mas com plenas condições de aprender muito bem. Uma escola magnífica que estava preparada aí para nós, 200 mil anos atrás. Dá um outro salto. Há 70 mil, nós ficamos ali por dentro da África, ali na Eurásia, ficamos por ali. Há uns 70 mil anos, nós começamos a seguir para o norte e a seguir, vamos em direção a onde hoje é o Paquistão, onde hoje é a Índia, 70 mil anos atrás. É um bocado de coisa, andando, coletores e caçadores, né? Então, aparecem, inclusive, aqueles desenhos que são encontrados nas cavernas, são as primeiras narrativas. O ser humano já sendo capaz de contar alguma coisa, uma história, uma caçada, né? Enfim, as coisas estão lá. Primeira narrativa. Nós falamos na física que surgiu, falamos na química que apareceu, falamos na biologia e agora estamos falando da história. O homem começando a contar a história. A sua história é uma coisa muito interessante. Coisa muito, muito bonita da gente olhar isso aí. E os sapiens se dispersam pela África e começam a caminhar em direção a onde hoje é o Paquistão,
onde hoje é a Índia. Mais do que isso, há 45 mil anos aconteceu uma coisa incrível, é que o ser humano chegou na Austrália. Pergunta assim, como é que eles chegaram? Naquela época não tinha embarcação como nós conhecemos hoje, né? Eram uns barquinhos muito simples, atravessando aqueles mares de ilha para ilha. Olha a tecnologia que eles aprenderam, construção dos barquinhos, né? O remo, começar a remar para lá e para cá, trabalhar em grupo, de ilha para ilha, começar a observar, olha ali o sol, olha ali aquela estrela, né? A corrente, aprendizado, 45 mil anos. O ser humano chega na Austrália, é muito interessante. Há mais ou menos assim, há uns 30 mil anos atrás, não se sabe exatamente como nem porquê, mas as pesquisas indicam que os neandertais desaparecem, foram extintos, né? Enfim, aí o ser humano, Homo sapiens, né, começa a tomar conta praticamente sozinho da Terra. Aí ele sobe, vão subindo, passam pelo Himalaia, entram ali pela onde hoje é a China, né, vão chegando ali na região do Japão. Eu queria te chamar a atenção, porque são muitos anos, muitas mudanças climáticas. Na verdade, o ser humano que saiu lá do interior da África com uma coloração, com um tipo de cabelo, com um tipo orgânico, ele foi se adaptando ao longo do tempo a essas mudanças muito continuadas. Isso muda a questão genética. Então, na verdade, quando você fala hoje de cor, na verdade, isso é apenas uma adaptação ao longo de milênios e milênios sem conta, mas é aquela mesma criatura. Isso é uma coisa muito importante a gente entender. O tipo de cabelo, né? Cor da pele, o tamanho dos lábios, o tipo de nariz, as orelhas, enfim, a pelagem que a criatura humana tem. Tudo isso são mecanismos de adaptação ao longo de milênios e milênios sem conta, para que nós hoje pudéssemos estar aqui com esse tipo de cabelo, esse tipo de coloração, enfim. 30 mil anos, os neandertais desaparecem. E aí o ser humano chegou lá no que hoje nós chamamos de Sibéria, muito frio, e já era muito frio naquela época. E ele começa então a caminhar agora em direção à esquerda, e vai passando, caminhando. Olha, nós falamos de uma coisa que começou há 70 mil anos e nós estamos rodando todo mundo, caçadores e coletores. Chegamos a 45 mil anos, depois 30 mil anos, né? Agora chegamos lá em cima na Sibéria, andando, caçando, coletando. E vamos que naquela época, lá bem à esquerda, o estreito de Bering estava ligando, né, o que hoje chamamos o Alasca, Canadá, era tudo ligado. O mar era mais baixo do que é hoje. E o ser humano simplesmente passou, éramos nós. Passamos ali pelo estreito de Bering, começamos a descer pelo Alasca, né? Caminhamos pelo Canadá, então pelo que hoje são os Estados Unidos, passamos pela América Central. Há 16 mil anos, minha amiga, nós já estamos aqui no Brasil, no que hoje é o Brasil. Há 16 mil anos. Estamos aqui, aprendendo a natureza, os naturais, os indígenas, somos nós. Quantas encarnações até chegarmos a isso? E como indígenas há 16 mil anos, nós amávamos a terra, amávamos a natureza, os frutos, colocávamos deuses, deuses para cuidar das águas, deuses para cuidar das nuvens, uma coisa assim realmente sensacional, sensacional. A nossa data 16 mil anos, andando para lá e para cá, nesses Brasis imensos, né? Como andamos o tempo todo pela Terra inteira, há 70 mil anos estamos caminhando para lá e para cá. Só que ainda não aprendemos as coisas, e vamos aprendendo aos poucos. Nós estamos falando ainda do homem com as primeiras encarnações, olha, muita encarnação, mas aprendendo, ouvindo, crescendo, caminhando. Os benfeitores nos falam de uma coisa interessante. Sabe qual é o melhor lugar do corpo humano? É o peito da mãe. É o melhor lugar do corpo humano. Que a mãe coloca o bebê para mamar no seio. Só que o bebê está colhendo ali o leite da mãe, que lhe dá a vida, né? Está tendo o calor da mãe, que lhe dá segurança. Mas, de outro lado, está ouvindo
a batida do coração da mãe. Tum, tum, tum. É o ritmo. Isso é outra coisa importante que está sendo passado para nós. Há um ritmo na natureza, um ritmo admirável. Nós muito lentamente vamos aprender. Esse ritmo a gente aprende na batida do coração da mãe, nessas múltiplas encarnações, no calor, no afeto, no interesse, no aquecimento. Né? É isso. Mais interessante ainda, sabe, Nádia? É que pela primeira vez na história da humanidade nós ouvimos uma canção. A canção da mamãe, com o neném no colo. O Nana Neném que a gente canta hoje, isso tem 70 mil anos. Aos poucos, gradativamente, nós vamos acostumando com essa figura incrível que é a mãe, a mulher. Só que não valorizamos, não aprendemos até hoje a valorizar. Né? Mas foi ela que nos ensinou a música, foi ela que nos ensinou o ritmo, o calor, o afeto, a proteção, o amparo. A luminosidade é a mãe. O melhor lugar do corpo humano é o peito da mãe. É muito tempo a gente aprender isso. A gente fala isso, parece que é coisa de poeta, não é coisa de poeta, de filósofo, não. É a realidade profunda, é coisa de nutrição, é uma coisa de sustentação, mas é muito além da nutrição orgânica, biológica, somática. É também a nutrição espiritual, do amor, o amor da mãe que passa. 70 mil anos andando para cá, tentando traduzir de alguma forma essa amorosidade numa relação que um dia vai ser rica, generosa, acolhedora, como se todos os nossos irmãos fossem peitos de mãe, onde nós viéssemos nos acolher. Então é um tempo novo, que a gente vai para 16 mil anos. Mas 12 mil anos atrás, aconteceu uma outra questão fundamental que mudou tudo. É que o ser humano aprendeu a plantar. Plantar e domesticar os animais. Você sabe que o primeiro animal domesticado foi o cão. E interessante, o caçador e coletor. O caçador saía com o cão e ele que caçava mais. Porque o cão tem um faro, o cão tem um ouvido de ouvir coisa que nós não ouvimos. É uma rapidez incrível. Ele vai lá e aponta a caça. Então, o caçador que tinha o cão era melhor caçador do que o caçador que não tinha o cão. Então, é uma coisa interessante o ser humano aprendendo a domesticar os animais. 12 mil anos, isso já vai se tornando uma coisa pronta. Plantar. Você agora não tem que estar andando de um lado para outro. Você pode colher as coisas que planta. Mas olha, 12 mil anos, vai começar uma etapa nova. Nós já aprendemos tanta coisa nesses últimos anos, tanta coisa aprendemos. Aprendemos a cantar, aprendemos a sorrir, né? Aprendemos a caminhar, aprendemos a ter os animais, aprendemos a plantar, encontrar a nossa sobrevivência muito melhor e mais facilmente. Mas também aprendemos uma coisa enjoada que tem que falar aqui. Olhe, eu tenho aqui a minha plantação e você tem a sua plantação. Eu acho que a sua plantação é melhor do que a minha. Aí eu vou lá e dou um golpe de mão e pego a sua plantação. Então agora eu já estou botando o mal na frente. Aquele homem primitivo já começa a dar lugar à criatura das provas da expiação, o mal. O mal começa a imperar, né? Tomar conta, né? Eu quero a tua terra, eu quero dominar, eu quero poder, eu quero domínio. O homem deixando de ser aquela criatura primitiva e agora é a criatura das provas, da expiação. O mal predomina. Isso também já tem tempo, né? Uns 12 mil anos, mais ou menos, nós estamos encarnando e reencarnando em cima dessas coisas, né? É interessante. Há 12 mil anos nós dizemos assim, que tem uma revolução agrícola que muda profundo. Isso aparece na Terra inteira. É muito interessante. É Jesus conduzindo as coisas, respeitando o livre-arbítrio das pessoas. Há 5 mil anos, nós já temos os primeiros reinos. É o rei, é o poderoso, lá no alto do cavalo, né? Dominador, o guerreiro. Né? Mas também aparecem, 5 mil anos, sistemas de escrita, o sistema cuneiforme, né? Sistema de escrita. Olha,
Também aparecem as questões do escambo, que vai se transformando em dinheiro, 5.000 anos. Aí, mais do que nunca, surgem as religiões politeístas. Por mais ou menos 5.000 anos. Vamos cuidar aqui do Rio Nilo, né? Porque o Rio Nilo tem o seu tempo assim que derretem as neves lá no meio da África, quando aquela água toda vem e inunda. O Egito são 2 desertos, né? De um lado um deserto de areia, do outro lado deserto de pedra. É ruim de viver e de plantar, né? Mas aí vem a chuvarada e enche de água. Quando as águas descem, existe assim o humus, né? Uma lama muito fértil. E A vida, né, Sérgio? A vida. Então, é época de plantar. Mas os sacerdotes estudavam essas coisas. Eles sabiam direitinho quando é que a água ia baixar. Eles faziam um sistema de triângulos, sabe? É daí que vem o que nós chamamos o famoso teorema de Pitágoras, que não é de Pitágoras, é dos egípcios. Isso tem aí mais ou menos 5.000 anos, bem tempo quanto do Pitágoras. Ele aprendeu isso lá. Os egípcios faziam divisões de terra por triângulos. Conheceram, assim, muito bem as chamadas relações métricas nos triângulos. Nós até hoje estudamos aí no ginásio, essas coisas assim. Mas isso vem de lá. Veja a inteligência do homem, né? Já nesse tempo. Mas aí eles sabiam exatamente, medindo triângulos, quando é que as águas iam baixar. Então eles faziam a caverna escura, né? As pessoas tinham que trazer agrados para o grande Deus Amon. E lá pelas eles queimavam incenso, queimavam aquelas ervas, né? Com aqueles perfumes. Ficava aquela música esquisita no fundo, e o povo lá olhando, os olhos arregalados, trazendo as suas doações. E lá pelas tantas, o gongo batia na caverna. E lá no alto aparecia o sumo sacerdote, né? Iluminado por um achote, dizia: Amon, gostou muito das doações que vocês fizeram. Daqui a tantos dias as águas vão baixar e vocês podem plantar. Né? E assim as pessoas plantavam. Então, mais ou menos 5.000 anos, aparecem aí essas questões do politeísmo, das crendices, mas isso é uma outra história. A gente vai contar, que estou vendo que o nosso Denizar chegou, né? Acho que ele pode assumir aí a nossa cátedra de hoje. Mas você termina aí a sua ideia, porque ele vai aproveitar, porque um dos eixos do tema do Denizar hoje é a evolução. Pois é, eu acho que a gente procurou trabalhar um pouco essa questão, onde vieram os politeísmos, os impérios, o Império Persa, né? O surgimento assim, dos conceitos de política, né, de dominação. Isso vem desde essa época. Isso vai se instalando, vai se desenvolvendo a pouco a pouco. Há 2.000 anos, nós temos um chamado Império Han, na China. Né? É tudo muito parecido. Né? Depois o Império Romano, está no Mediterrâneo, o cristianismo, há 2.000 anos aparece. Nós estamos crescendo. Tempo de provas e de expiações, faz tempo, né? A gente não consegue sair disso. Né? Mas então, meus amigos espirituais, dizem assim, essa conversa começou com essa dúvida, né? Será que realmente nós vamos passar desse tempo assim de provas e expiações para a da regeneração? Depois dessa conversa toda que a gente teve aqui, você ainda vai duvidar do que Jesus é capaz de fazer? Nós nos temos largado, como eu disse, não é só um governador para despachar papel, está cuidando das coisas, da natureza, desde a intimidade do átomo mais pequenino até os seres mais evoluídos que é para que vem, ajudando a nossa evolução, como Mahatma Gandhi, como Francisco de Assis, como Bezerra de Menezes aqui no Brasil, e tantos de Olinda Amorim, e tantos outros seres maravilhosos. Né? Então, eu acho que fica essa história, os últimos 2.000 anos, para nós refletirmos muito o que nós temos feito com os nossos cristianismos. E, finalmente, a partir de 18 de abril, né, de 1857, disse o benfeitor, é a clarinada da nova era. A era da regeneração, tudo começa devagar. Nós contamos essa história aqui de milhares e milhares de anos, né, mas é tudo devagar. É de adaptação, é de ajustamento, é de equilíbrio, né, para que finalmente a grande realidade pujante de amor,
de ternura, de misericórdia, de implantação efetiva da lei no coração dos homens, acho que não possa chegar. Então, a questão básica é essa. Tocou a alvorada em 18 de abril de 1857. A alvorada no quartel é para a gente acordar, se levantar. O soldado toca a alvorada, é hora de levantar e acordar. Quanto tempo nós vamos levar para levantar e acordar efetivamente? Mas não esqueçamos, Jesus está no comando. E certamente depois da alvorada vem a formatura, vem a grande parada e finalmente o dia novo começa. Denizar, por favor, desculpe a tua perturbação contigo aí. Não, César, muito obrigada, muito obrigada. Nós todos agradecemos este grande passeio, porque você colocou o homem andando durante milênios aí, nós ficamos até um pouco cansados. Já fizemos isso, mas ficamos cansados. Mas vamos em frente. Por questões técnicas, mas felizmente está aqui junto de nós Denizar de Souza, nosso querido amigo, companheiro, irmão, amigo do ICEB, amigo de todos nós, por questões, já dissemos, técnicas, mas Denizar está aqui assumindo seu horário. Bacharel em Ciências Sociais, bacharel em Psicologia, mestre em Sociologia da Educação, professor, escritor com várias obras, assessor parlamentar em vários níveis, federal e regional, pesquisador nas áreas educação integral, cultura da paz, psicossociologia do cotidiano, práticas integrativas em saúde no SUS e no privado. Fundador do curso de pós-graduação em educação integral, Lato Sensu, expositor há 30 anos, não só aqui no Brasil, mas também no exterior, particularmente em Paris, produtor, apresentador e diretor de programas de TV, apresentador e diretor também de um programa do Observatório do Trabalho, na TV Suprem, que é um canal fechado semanal. O Denizar vem hoje falar sobre espírito, evolução, mas nós temos aqui essa dificuldade de questões aqui técnicas e nós, então, estamos muito felizes que tenhamos conseguido que Denizar esteja conosco e quem sabe ele pode, agora vai decidir, mas quem sabe ele pode acrescentar a sua visão que ele trazia hoje, ou traria hoje, está trazendo hoje, sobre evolução. Denizar, somos todos ouvidos. Obrigada, querido amigo. Boa noite a todos. Bom, a aula propriamente dita não vai ser possível hoje. Sim. Para me utilizar de uma teoria contemporânea do campo científico, a teoria do caos, que fala que quando às vezes um evento se põe dentro de um sistema e desorganiza o sistema inteiro, né? Exatamente isso. E, de fato, um evento aconteceu e gerou outro, que gerou outro, que gerou outro, e o que é que acontece? Nós vencemos os eventos. Pra vocês terem uma ideia. Nós vencemos os eventos, estamos aqui. Mas a parte que me cabe, vou pedir escusas, aí eu me coloco à disposição para responder perguntas e tentar aproveitar alguma coisa da oportunidade de hoje. Uhum. Ô, Denizar, você tinha proposto uma abordagem sobre cérebro, não é isso? Evolução. O tema da aula que eu daria hoje, que envolve, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, envolve biografias como essa aqui, eu não sei se conseguem ver, O Cérebro Espiritual, de Mário Beauregard. Vou dar um pouquinho do gostinho aqui, fazer um spoiler aqui, né, para vocês. O Cérebro Espiritual é uma obra de um neurocientista, o subtítulo é Uma Explicação Neurocientífica para a Existência da Alma. O Dr. Mário Beauregard é coordenador do Departamento de Psiquiatria e Neurociências no Canadá, na Universidade de Ontário, no Canadá. E aí ele começa o livro dizendo: existem os neurocientistas
materialistas aí, e eu faço parte do grupo, assim, autotitulado Neurocientistas Espiritualistas, né? Que, portanto, trabalha com a ideia de mente e cérebro, e não o reducionismo da mente ao cérebro. Uma parte do seminário está muito influenciado por esse autor, Mário Beauregard e a Denise Leury, tem a ver com a ideia de espírito, cérebro e evolução, né? Como é que a gente pode entender a ideia do espírito como um norteador do processo evolucionário, né? Muito, muito antes da própria ideia de consciência. Olha que coisa incrível. Nós temos uma noção de consciência associada ao sapiens. É a consciência que pensa, a consciência que sabe de si, a consciência capaz de portar pensamento e linguagem, né? Mas isso é uma coisa muito recente na Terra, e só tem 100 mil anos, que é a idade dos sapiens. 100 mil anos é pouca coisa, não significa quase nada para a evolução do planeta. E uma das perguntas que eu fiz lá no slide foi, bom, será que a consciência antecede ao sapiens? Será que a consciência antecede a alma do sapiens? E aí nós estaríamos falando exatamente de uma evolução anímica, de uma alma, de um princípio inteligente que estaria em todas as espécies vivas, mas que não dispunha ainda da autoconsciência, que é uma coisa muito complexa. Sendo, inclusive, a consciência o fenômeno que o evolucionismo darwinista não consegue se haver com ela, né? Todas as outras funções biológicas do ser humano, por exemplo, respirar, respiração, reprodução, sono, as outras funções todas, até sonhar, elas estão nos mamíferos superiores, então elas são fáceis de explicar por estruturas do cérebro. Mas a consciência não. A consciência, na visão darwinista, que é o materialismo científico, primeiro não se sabe, na visão do materialismo, qual é a função dela, não se explica como é que ela surge, nem qual é o papel evolucionário dela, né? Não se tem uma explicação para a consciência no evolucionismo biológico, o naturalismo de Darwin, não tem. E aí a gente ia mergulhar fundo nisso, né? Com os slides e toda a ideia do Mário Beauregard, mas esse aprofundamento precisa realmente das diretrizes, dos slides e tudo mais, senão vai ficar muito difícil explicar isso só no modo verbal. Mas, então, essa é uma questão que eu coloquei lá no primeiro slide, né? A consciência antecede a alma dos sapiens, né? Existe consciência ou protoconsciência nos primatas, né? Existe consciência ou protoconsciência nos mamíferos sociais superiores, no elefante, no cavalo, nos mamíferos, né? E isso antecede aos sapiens, né? Já existiam mamutes na pré-história da humanidade, no Neolítico, antes dos sapiens. E a consciência está ali com uma forma de protoconsciência, né? Porque o que é importante vocês entenderem? Existem, a teoria clássica da evolução diz assim, ó, o cérebro dos primatas evoluiu, seleção natural, alteração, necessidade e acaso. São essas as variáveis. Aí o cérebro vai se transformando e surge uma camada recente chamada córtex ou neocórtex. Aí o naturalismo, o evolucionismo clássico faz um divisor de águas. Pronto, a consciência começa ali, né? Aí um autor materialista como Karl Marx vai dizer a consciência é tão antiga quanto a linguagem, para dizer que a consciência surge junto com o universo vocabular, com as palavras. Nós saímos de um sensório que nos comunicava por grunhido, né, por expressões de reações a estímulos, né? Então então até hoje nós temos o nosso organismo homeostase, que responde ao calor e ao frio, que responde à densidade da atmosfera, ao oxigênio, se abundante ou não, se rarefeito, responde a estímulos ambientais.
Mas, num dado momento, né, essa evolução criou uma nova camada no cérebro, que é o córtex ou neocórtex. E aí se cria um divisor de águas. É a teoria do marco zero. Surgiu o córtex, começa a consciência com pensamentos. Aí você tem consciência com pensamentos, consciência com senso-percepção consciente da realidade, né? Consciência com ideação, consciência com sentimentos, aí vem ideias, vem crenças, vem pensamentos, vem valores coletivos, vem cultura. Isso há 100 mil anos atrás. Alguns dizem 100 mil, o Edgar Morin diz 100 mil, outros autores falam de 150 mil. Mostrando, por exemplo, né, que tem muita informação sobre o cérebro, né? O cérebro, ele funciona de modo integrado, né? Uma das coisas mais incríveis no cérebro, né, é que ele, primeira coisa, né, ele funciona de modo indissociável, né? Então, eu estou aqui falando e ao falar, supostamente eu estou usando o córtex. Mas ao falar, eu também estou usando a área de Broca, que é a área da linguagem falada. Mas eu também estou usando memória, então estou usando o hipocampo, que é outra estrutura. Se a professora Nádia me fala alguma coisa que me alegra ou me entristece, apenas a título de exemplo, eu uso a área da emoção. E a Eu também emoção. digo, se o Edenizar me disser alguma coisa bela ou uma coisa triste, eu também vou ficar na emoção. É, e aí, essa emoção, ela já é outra estrutura do cérebro, né? E assim sucessivamente. Se escrever alguma coisa, eu estou usando a área de Wernicke, né? Então, observe que o cérebro, ele funciona de um todo integrado, um todo indissociável. Não existe o funcionamento no ser acordado e vivo, digamos assim, de estruturas em separado. Não existe isso, as estruturas funcionam integradas, de forma holística. O nome disso é holismo cerebral. Esse caráter indissociável do cérebro é um dos fenômenos mais complexos, né? Porque no século XIX se conheceu o cérebro de pessoas mortas. Hoje se conhece o cérebro em atividade, desde a polissonografia do sono até você conecta com eletrodos e faz um PET scan, né, um rastreamento de neuroimagem, você vê uma pessoa fazendo o que você quiser, caminhando, estudando, escrevendo, e aí você está monitorando o cérebro com neuroimagem. Isso é um fenômeno, isso é uma conquista tecnológica da humanidade, né, chamada tecnologias PET scan, que permitiu você saber como é que o cérebro funciona. O cérebro de uma pessoa viva em atividade. Ele funcionando, normalmente. E aí você descobre, de repente, que o cérebro funciona como um todo, né? Imagina, ninguém pensa para depois falar, para depois sentir, para depois usar a memória, tudo ao mesmo tempo. A gente usa a Organizar? memória, a gente pensa. Sim, Sim, termine, que eu quero te apresentar uma questão. Tá bom. apresente. A ideia é essa, vamos conversar, porque hoje não vai ter slide, hoje vai ser uma coisa Isso. assim, Isso, diferente. você acabou de nos sinalizar que o cérebro tem essa função simultânea e multifacética, não é isso? Não é só uma área que funciona isoladamente, mas todas elas colaboram para o funcionamento global do cérebro. É isso. De modo simultâneo. Eu falei Não simultaneamente. só Sim, todas elas, sim. não só todas elas colaboram com a simultaneidade. Sim, o homem dos tempos recuados, aquele homem que nós estudamos com Gusdorf, que é um filósofo francês recente, o Gusdorf nos fala sobre o pensamento mítico daquele homem que adorava os fenômenos da natureza, que não tinha ideia, pelo menos ele não conseguia formatar racionalmente, como nós entendemos hoje o racional. Então, ele conhecia aqueles fenômenos da natureza, sentia respeito ou medo
criou determinadas estratégias de lidar com aquilo, inclusive sacrifícios humanos. Como é que você colocaria, ou como é que a ciência hoje coloca essa questão do cérebro desse homem nessa época? E a esse respeito, qual é a dinâmica, eu escrevi aqui, a dinâmica evolucionística sobre a gênese da consciência e da inteligência? O César está dizendo aqui para nós. Oi, César. O César está dizendo que o Neandertal tinha mais massa cerebral que o Sapiens. Não se trata de quantidade de células, claro que não. Atualmente, fala-se no cérebro triuno. Pode expandir esse conceito, hein, Denizar? Bom, a gente agora já colocou questões muito graves para o pobre Denizar nesse tempo, mas vamos lá, que ele consegue. Vamos lá. É exatamente esse cérebro triúnico com um córtex cerebral, chama-se neocórtex porque é um novo córtex, né? Com um córtex com qualidades muito específicas, isso é privativo desse primata chamado Sapiens, posterior à última etapa da evolução após o Neandertal, né? Quando o Sapiens saiu da África, segundo Edgar Morin, em Um Paradigma Perdido, e toda a antropologia física fala disso. Quando o Sapiens sai da África e chega na Europa, ele encontra grupos neandertalenses. Isso está bem catalogado pela antropologia física, por causa dos fósseis. Ele encontra o Neandertal na Europa. Agora, exatamente, não se trata de quantidade de células, né, mas de uma nova qualidade neuronal, por assim dizer, de uma camada nova que vai ter funções cerebrais novas, né? Porque essa função de pensamento, de simbolização, de elaboração da percepção consciente da realidade, né? Isso tudo se desenvolve no Sapiens, porque é nele que vai se desenvolver uma coisa chamada linguagem. Então, não se tem notícia no Neandertal de linguagem, né? Por que a linguagem é tão importante? Porque no estado de consciência de vigília, nós só dispomos da consciência discursiva, é a consciência que opera com palavras. Tente pensar, para você ter certeza disso, tente pensar num idioma que você não fala, que você vai ver que você nem entra, o pensamento não acessa, o pensamento não se torna realidade, porque aquele idioma é completamente desconhecido por você. A nossa consciência é consciência discursiva, é consciência que depende de linguagem. Tudo que eu estou falando aqui é de palavras da língua portuguesa. Se eu inventar aqui, construir uma expressão em alemão, tenho uma barreira, porque eu não sei alemão. Eu sei 3 ou 4 palavras em alemão. Então eu vou dizer Festern, vou dizer Erleben, vou dizer Herr, e vai acabar em 4 vocábulos, né? E observe, eu não acesso a consciência em alemão, porque eu não sei esse idioma. Então, a grande transformação do Sapiens foi a conquista da possibilidade de desenvolver um sistema de signos, que é linguagem. E linguagem é o quê? Resultado de um determinado tipo de interação. Então, vejam só, você tem uma nova espécie, um córtex com novas funções que predispõe, falei isso aqui na última aula, né? Um bebê humano. Qual é a diferença de um bebê humano para um bebê de um primata, de um chimpanzé, de um gorila? É que o bebê humano, no marco zero dele, ele tem na estrutura do cérebro todas as predisposições, uma memória filogenética, e a predisposição, ele tem no cérebro dele as funções predispostas para a linguagem, para a emoção, para o afeto, para o vínculo social, para o sentimento. Ele tem a função da linguagem. E logo ele vai falar, se o cérebro dele não tiver algum tipo de compromisso, precisa ser estimulado. E isso é uma resposta
resposta filogenética do cérebro dos sapiens à estimulação ambiental. Ele vai falar com a maior tranquilidade, o idioma que você quiser. Desde que ele tenha 1 ano, 2, 3 anos, ele vai aprender qualquer idioma do planeta Terra. E curioso que Fernando Saussure, né, em Introdução à Linguística Estrutural e tudo, ele vai dizer que todas as línguas, elas têm uma estrutura universal, né? Significante, significado, né? Monemas e fonemas. As línguas, elas são universais, é um dos poucos fenômenos absolutamente universais no humano, são as línguas, porque elas todas têm significante, significado, significante, significado, mudando de uma forma absolutamente diversificada a forma pela qual essas duas dimensões se correlacionam. Mas há sempre uma dimensão do significante, que é a forma material do signo, e o significado, que é aquilo que o sentido atribuído por aquele que fala e a comunidade. Então, não é uma questão de quantidade de células, como disse o professor César, é uma função nova. O sapiens, ele tem um córtex que permite o desenvolvimento de uma função. Não existe sociedade, que é a palavra. Nós completamos a nossa evolução ingressando no domínio da palavra. E ele sente medo, mas ele não tem palavras para expressar o medo ainda. E ele pode até, através de alguma maneira, né, já se encontrou, aí que se fala de uma protolinguagem, desenhos em cavernas da época do Neandertal, né? O neandertalense vai e desenha. Se ele desenha, ele está o quê? Nos primórdios de alguma imagem, mas ele não tem a palavra ainda, ele não pode dizer a palavra Deus, ele não pode dizer a palavra tempo, ele não ingressou no território da linguagem. É quando a gente entra na linguagem que a consciência se abre para a possibilidade de interagir com o mundo através de uma representação altamente complexa, são as palavras. Então, aí você tem, você pega um livrinho como esse aqui, ó, Cultura, um conceito antropológico. Aí ele vai dizer, a antropologia evolucionista, que o cérebro precisou ficar pronto. Aí você faz um marco zero. Córtex pronto, depois do ingresso da linguagem. Depois dos anos 50, começou a se raciocinar a evolução de um modo simultâneo. Então, o que é a simultaneidade? A linguagem afeta a rede neural se abre para novas palavras e a evolução vai se dando. É muito mais interessante a simultaneidade do que... Quando você afirma que é só a linguagem articulada, você está falando sobre ela. A linguagem não verbal, que pode ficar exemplificada com a imagem que o homem mais recuado no tempo desenhava nas cavernas e tudo mais, aquilo é também uma linguagem, ela é não verbal, evidentemente, mas você acha que ali não há consciência? Foi isso que você disse? É exatamente essa complexidade que a gente está enfrentando, né? Eu falei de uma primeira teoria, que é a teoria clássica, mais antiga, da antropologia evolucionista, que mudou muito. O que é que a antropologia evolucionista afirmava? Foi necessário um córtex novo e aí marco zero. É a chamada teoria do marco zero dos sapiens. Cérebro novo inicia a evolução dos sapiens do ponto de vista de linguagem. Já a antropologia mais recente vai dizer não. Encontramos resquícios, encontramos dados arqueológicos, encontramos imagem, encontramos uma proto-linguagem. Você falou dos gestos, né? Como é que você pensa uma transição? A transição é a evolução que inclui tudo que havia antes em uma etapa nova, superior e com qualidades novas. Então, você trouxe a ideia da comunicação gestual, por exemplo, né? Imaginemos... Além do gesto, eu penso na representação do gesto, porque o homem das cavernas, ele desenhava a representação dos gestos. Que me parece ser já um passo à frente. Era exatamente isso que eu estava começando a dizer. Então, o que acontece, né?
o organismo responde a estímulos do ambiente, então estímulos ambientais. O organismo de todos os seres vivos do planeta respondia a estímulos. Os organismos, os mamíferos, né, não que não dispõem da linguagem articulada da palavra, ele tenderá a responder através do sensório. Então, ele tem no cérebro dele uma resposta para o calor, para o frio, para o ciclo reprodutivo, para o excesso de água, para a defesa da vida, para a defesa da prole, para subir uma árvore, para respostas sensoriais, né? Aí, na hora que a gente imagina uma espécie, como a do Neandertal, que foi a última que nos antecedeu, transitando na nossa direção, aí é que está a coisa. Quando um autor como Amit Goswami, ele vai dizer, né, nesse livro aqui, A Evolução Criativa das Espécies, Dr. Amit Goswami, ele vai dizer, ele vai afirmar, bom, até hoje não se sabe por que é que não se encontrou as chamadas lacunas fósseis. Num determinado time, né, num período de tempo, que é a transição entre as espécies anteriores e os sapiens, Australopithecus afarenses, os hominídeos, os antropóides, até chegar lá atrás nos primatas, e chegando nos sapiens, com 1 milhão de anos, de repente você não encontra lacunas fósseis. E ele diz, mas claro que não podia encontrar lacunas fósseis. Ele mostra claramente uma evolução de ritmo lento e uma evolução de ritmo rápido. A evolução lenta, o darwinismo, o naturalismo de darwinismo, dá conta perfeitamente, a evolução lenta. Ponto a ponto, ele chama a ponto. Aí, períodos rápidos, é evolução que coloca vírgula. É uma vírgula e o salto evolucionista. Eu não gosto da teoria evolucionista de Darwin. Por que existe uma briga imensa em países como os Estados Unidos que tentam desautorizar o evolucionismo nas escolas? Porque eles olham para tudo que é primata e não vêem semelhança com o ser humano. Eles não veem a transição, né? Eles não veem como este primata sido um elo da evolução de espécies anteriores. Mas é o problema da transição. A transição é muito tênue. Então, quando você dá o exemplo da imagem, da economia gestual, da comunicação simbólica, você está falando dos primórdios da linguagem. Essa é a teoria, chegar nisso. A teoria do marco zero, antropologia evolucionista, até os anos 1950, acreditava que teve um marco zero, é um ponto de partida, um divisor de águas. Hoje se sabe que não. Tudo mais avançado de arqueologia, dos resquícios fósseis de uma proto-linguagem, de uma linguagem primitiva, em que você tem alguma imagem para representar alguma coisa, né? Você tem o pulo, o salto para o símbolo, agora, que constituem línguas. Mas aí, César, não saia por enquanto, porque eu tenho aqui recados para você. Com a sua licença, Denizar, nós temos aqui recados pelo YouTube, da Paula Eduarda Canhadas, nos cumprimentando, Rosa Martins, dando boa noite ao Carlos e a todos nós, a Paula Eduarda Canhadas novamente dizendo que maravilha, estava se referindo ao César que começou essa conversa, a mesma Paula Eduarda Canhadas diz que maravilha, desperta muita curiosidade sobre o surgimento das etnias, que foi um momento da fala do César. Rosa, muito obrigada, professor César, o senhor nos fez viajar pela história da evolução da humanidade, maravilhoso. Luiz Martins, também parabenizando o professor César, que nos deu uma aula maravilhosa. A Paula Eduarda Canhadas disse que água na boca, Denizar. Agora um recado para você, Denizar. Água na boca, Denizar, aguardaremos ansiosos a sua aula. A internet dele está muito ruim, quer dizer, ele está muito bem, mas a internet está ruim. E a mesma Paula te manda uma pergunta, Denizar. Há, portanto, um elo perdido na evolução humana, Denizar? Bom, o famoso elo perdido de Darwin é justamente porque a teoria dele é uma teoria da evolução passo a passo, né? É a prosa ponto a ponto, é a evolução contínua, sem descontinuidade. Aí há uma mudança no meio ambiente, uma região que não tinha água vira um grande oceano ou um grande rio,
e aí as espécies precisam desenvolver nadadeiras, mas elas têm características anteriores. Aí ele vai fazendo, a partir das mudanças ambientais, vai fazendo a explicação de como os novos caracteres morfológicos, anatômicos e fisiológicos, eles vão se conectando. Sempre uma etapa nova, incluindo as características anteriores, né? Aí é a evolução contínua, ótimo. A evolução do Darwin, o naturalismo, a teoria darwinista, ela é muito boa para explicar longos períodos contínuos, em que você identifica bem as mudanças ambientais, você percebe as características novas que foram acrescentadas, você percebe as correlações anatômicas entre as espécies. Ele foi genial nisso. Agora, o elo perdido é exatamente esse, né? Aí, de repente, tudo que era primata, tudo que era um ser une apenas e alma grupo, vamos de forma orgânica, surge uma nova espécie, que a orgânica é eu e o meu ambiente tem um vínculo não mediado pela linguagem. Isso é orgânico. Essas são relações que são simbólicas, de conhecimento, de linguagem, de palavra, de consciência. Muda completamente. O elo perdido é esse. Em 1 milhão de anos, que é um período muito curto, houve um surto evolucionário e surge o Sapiens. Isso é uma coisa que aí o Dr. Amit Goswami, que é um físico quântico, em que uma espécie nova surge, e a hipótese materialista cai e desaba completamente. Porque não há como, ele inclusive coloca a estatística dos números, mudanças moleculares, as espécies entre os primatas e a que se bifurcou para chegar em nós, a quantidade de modificações é tão grande que levaria a idade da Terra para que aquela genética se modificasse sem que houvesse um fator, que é o elo perdido, que é o que ele diz, que chama de intervenção de Deus, ele chama de intervenção dos campos morfogenéticos. É como se um novo padrão de nível espiritual, uma nova vibração, um novo corpo morfogenético entra nesse processo e aí altera, impacta a matéria. E aí dá um salto evolucionário. Então, evolução contínua de longos períodos, Darwin. Ruptura evolucionária, aí entra a espiritualidade. E é interessante que ele mostra, né, como é possível conciliar hoje a teoria de Darwin e a teoria do design inteligente, admitindo-se a evolução. O que não dá, e ele fala isso, né? Estados Unidos é uma coisa problemática. Teve estados que pessoas entraram na justiça para proibir, briga judicial para proibir o ensino de Darwin nas escolas, porque eles são muito protestantes, os norte-americanos. E o criacionismo lá é muito forte. Aí o Amit Goswami diz, lamento, não dá para ser criacionista porque os dados fósseis negam o criacionismo. Mas também não dá para negar o componente espiritual na evolução. E aí ele vai dizer que é nesse momento do salto evolucionário que entra o aspecto espiritual. Aí sim, com uma nova dimensão extrafísica, com uma nova, vamos chamar até a entrada de espíritos em padrão evolucionário mais avançado. Aí, de repente, esses espíritos, o que é que eles fazem, né? Eles alteram a genética das espécies, porque eles entram na transição, dando tudo. Porque até que não dispõe da linguagem simbólica em ser humano e não vê uma descontinuidade abissal, né? Então, é isso. E aí você tem a hipótese do espiritual. Mas eu falava do cérebro, né, e dizia disso, que olha que coisa curiosa, a estrutura que reúne os dois hemisférios do cérebro é o corpo caloso. O corpo caloso junta hemisférios e até hoje não se sabe cuja função específica, isso é uma das mais cérebro. O que é a evolução? Se tudo depende da matéria, por que ele não criou uma estrutura que diz, essa vai juntar tudo? Essa vai ser o ponto unificador do cérebro. Não tem, gente. Isso aí vocês podem perguntar ao neurocientista, eles vão dizer. Eles mapearam tudo, mas não tem uma estrutura que junte, que faça a unificação do cérebro. Quem faz a unificação é a mente.
não é cérebro, não é matéria, é espírito. É o espírito que confere a unidade. No ingresso da reencarnação, ele zera a memória consciente, as funções cerebrais estão todas postas, mas quem unifica, né? E aí os materialistas vão dizer, mas por que essa mente não afeta o cérebro? Afeta, eles querem dizer, ter autonomia, né? E aí hoje, é uma das partes do seminário, a gente vai mostrar como, em cérebro e meditação, a gente vai mostrar como os grandes meditadores, eles provam experimentalmente a autonomia da mente. O que eles fazem? Eles usam a mente para modificar o comportamento cerebral. Eles fazem uma coisa que uma pessoa comum não conseguiria. Eles ativam ondas cerebrais que são específicas do sono com sonhos, meditando, né? Então, você tem as ondas beta, que é as ondas da vigília, aí você tem as ondas alfa, as ondas gama, as ondas teta. Nas ondas gama, que é um padrão de EEG, de eletroencefalografia, essas ondas, elas são do sono com sonhos. É impossível você encontrar ondas delta numa pessoa acordada aqui e agora, não tem. É uma outra modulação de onda cerebral. Mas os meditadores fazem isso, eles ativam as ondas delta. No estado de transe, é possível identificar ondas delta. O sujeito não está dormindo, não está acordado, está em estado mediúnico e as ondas delta podem aparecer. É possível identificar. Isso é laboratório experimental da autonomia da mente em relação ao cérebro. Porque o materialismo, ele continua insistindo na tese, é a tese que chama-se de epifenomenalismo. A mente é um subproduto do cérebro. Os neurocientistas materialistas dizem, esquece esse papo de mente, não existe mente, existe cérebro, sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo e sistema nervoso periférico. Não existe mente. A mente é um efeito do cérebro. Aí, toda vez que existem fenômenos mentais que vão além do cérebro, como dirá Stanislav Grof no seu livro, todos os fenômenos mentais, além do cérebro, falam de mente. E aí os cerebrocentristas ficam em apuros. Eles ficam em apuros, porque seja uma experiência de quase morte, eles não admitem a imortalidade da alma, o sujeito tem consciência independente do cérebro, porque o estado é comatoso, porque ele está em parada cardiorrespiratória, e ele tem visões conscientes. Mas como assim? Você não pode ter visão consciente se você está no estado de coma, ou se você está com o coração parado, o cérebro, o córtex não está funcionando para a consciência, para a senso-percepção do mundo externo. E na experiência de quase morte, o sujeito se desdobra, ele vê o corpo, ele vê o médico, ele vê o procedimento, ele descreve tudo, ele não pode descrever. E aí os neurocientistas materialistas ficam em apuros nessa hora. Aí começa a inventar um monte de teoria, e o cérebro do ser humano, a exemplo dos ursos, pode guardar oxigênio, porque o urso hiberna 6 meses e guarda oxigênio enquanto dorme. É uma reserva de oxigênio. É umas teorias tão malucas para não admitir a mente, que é independente do cérebro. Então, esse neurocientista que eu falei, mostro de novo, ele recomenda a vocês, em língua portuguesa, best-seller a publicação no Brasil, Cérebro Espiritual. Mário Beauregard e Denise Lowry, não tem nada a ver com espiritismo, não tem religião nenhuma, mora no Canadá, mas eles são defensores árduos, porque eles no materialismo não se explica. O materialismo não dá conta da mente, não dá conta da complexidade mental. Funções cerebrais são umas, funções mentais outras. Como é que essas duas coisas se integram? Chama-se complexidade. Então, o problema dos materialistas é que eles querem reduzir as funções mentais às funções cerebrais, né? E também é um equívoco você falar só de mente e não falar de cérebro, né? Vou dar só um exemplinho para a gente passar para outra coisa. Imaginem vocês que hoje os neurocientistas já sabem que toda vez que a gente repete um comportamento, a gente cria uma trilha neural. Então, o comportamento que se repete com normalidade cria uma trilha neural
E aí aquela trilha neural é um conjunto de sinapses que se repete, eletroquímicas. Aí você tem um comportamento de novo, a trilha neural está prontinha. Aí você repete, gente, eu faço isso, dirigir, fazer a mesma coisa que você faz sempre, repetição da rotina. Isso é uma trilha neural normal. Só que no transtorno obsessivo compulsivo, no TOC, que é um transtorno de ansiedade gravíssimo, o indivíduo ele sente uma compulsão, uma repetição, e ele perde o controle dessa compulsão. Então, ele é capaz de lavar as mãos 10 vezes de uma só série. Ele é capaz, por exemplo, como ele conta o caso de uma paciente, que quando ela via um carro com uma placa 5 e 6, ela tinha que parar, ir para o acostamento e esperar uma quantidade de veículos que não tivesse a placa 5 e 6 para poder ela voltar a dirigir. E ela acreditava, ela sentia na hora uma angústia, ela precisava de uma quantidade determinada de veículos que não tivesse a placa 5 e 6, digamos. E tinha que passar uma quantidade de veículos que não tivesse. Enquanto tivesse carros com a placa 5 e 6, ela não podia sair do lugar. E ela ficava ali, né? Isso é um sofrimento enorme, porque a pessoa não tem controle, é uma compulsão, uma repetição. E aí eles faziam um estudo de neuroimagem e eles descobrem que o cérebro dessas trilhas neural, a comparação que ele faz, diz que tem 12 vias. A trilha neural 12 vezes multiplicada. Por quê? Porque o cérebro ele vai, na repetição do comportamento, ele vai fortalecendo a trilha. E essa trilha neural assume o comando, ela vira uma coisa autônoma. Aí o tópico dessa análise que ele faz, né, é mente impacta cérebro doente. Então, muito cuidado com isso. O cérebro também adoece, gente. A mente pode estar intacta e o cérebro está completamente adoecido. E o sujeito vai sofrer do mesmo jeito. Porque quando nós estamos na matéria, nós somos um todo indissociável. Espírito, cérebro e mente. Não tem jeito, o cérebro nos afeta. Se faltar glutamatina, se faltar serotonina, hipotireoidismo ou hipertireoidismo, você vai ter sintomas parecidos com a depressão. Denizar, a sua internet agora realmente ficou pior do que estava. Essa sua última fala, pelo menos de minha parte, ficou perdida, não consegui entender nada. Mas nós vamos ter oportunidade de voltar a este assunto quando nós conseguirmos aqui uma janelinha na nossa programação para você voltar com o seu projeto inteiro, para você falar de espírito, cérebro, evolução, como estava proposto. Tá bem? Isso. Vai ficar muito melhor assim, porque aí a gente faz a coisa para valer, vai mostrar os dados, entendeu? Com todas as referências científicas. Essa conversa que eu estou tendo aqui, eu poderia ter em qualquer outro lugar. Os caras podem fazer as perguntas que quiserem, mas por enquanto eu estou no território da ciência contemporânea, neurociências. Então, muito agradecidos todos nós, Denizar, mas nós voltaremos com a nossa programação, tal como ela está publicada, como está prometida aos nossos queridos seguidores. Nós agradecemos muito a todos que estão conosco aqui e pelo YouTube. O YouTube tem nos dado parabéns, elogios, pelo fato de como nós estamos evoluindo na nossa presença no YouTube. Então, nós queremos agradecer muito a todos que têm estado conosco, e, claro, em ambos os planos de existência, como agora o fazemos, e neste instante, rogamos também as bênçãos sobre você, Denizar. Quer dizer mais alguma coisa, se a internet permitir? Foi. Obrigado a todos e um grande abraço. Isso, obrigada, Denizar. Nós nos falamos sobre a outra questão. Então, nós agradecendo a todos os nossos mentores queridos, a todos os nossos companheiros queridos, que em ambos os planos de existência estiveram conosco e têm estado conosco.
para a continuidade das atividades do ICEB. Mestre Jesus, como te agradecemos nesta hora alta e nobre, em que nos voltamos, Mestre, para as conquistas da inteligência, para as conquistas do sentimento, para as conquistas da ciência, para as conquistas do mundo relacional, com mais qualidade, à luz das descobertas recentes que faz a ciência na Terra, sobretudo Jesus, na linha que não só admite, busca, procura e está situando a mente, vibrátil, o espírito que se comunica através da matéria. Nós te agradecemos, Jesus, por todas as bênçãos com que tens pavimentado nossas existências no campo da inteligência, da pesquisa e do sentimento na prática do amor. Guarda-nos sob tua paz e tua luz. Abençoa o nosso querido irmão Denizar de Souza, que esteve conosco aqui na superação de circunstâncias. Abençoa também Jesus, o nosso querido César Reis, que na emergência nos trouxe também a contribuição de seus estudos tão preciosos para todos nós. Possamos, Mestre, continuar unidos como irmãos, unidos como companheiros, unidos como estudiosos do teu Evangelho e da doutrina codificada pelo nosso amado codificador Allan Kardec. Multiplica recursos em torno de nossos mentores queridos. Que a tua paz e a tua luz permaneçam conosco, hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja.